estudar o livro Caminho, Verdade e Vida. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria do dia de hoje é o capítulo 20, O Companheiro. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Veja que o Espírito Emmanuel, ele recomenda que em qualquer parte onde estiveres, não pode o homem agir isoladamente na obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Significa que Deus nos colocou na face da terra, junto a uma imensa comunidade de pessoas, notadamente também dentro de uma família, para que, junto com todos, tenhamos a oportunidade de aperfeiçoar as nossas qualidades divinas, principalmente de devotamento, compreensão, amor ao próximo. Por isso que diz aqui que isoladamente o homem ele precisa se aperfeiçoar junto com todos, porque isoladamente ele não consegue realizar a obra de Deus. Por isso que nós temos tantas pessoas ao redor de nós. Não vivemos sozinhos, não estamos isolados. Então, qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus. A obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. Então, veja que, considerando o estado da humanidade de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, quanto a situação mudou, quanto todas as coisas se modificaram, modernizaram, avançaram. Creio que há 100 anos atrás o celular não existia, talvez nem em pensamento. A modernidade das informações, a rapidez com que se transmite um dado de um local para outro é assustador. Não existia 100 anos atrás. Olha os modelos dos nossos carros, de 5 anos atrás para hoje. Veja quanta mudança ocorreu. Então, isso tudo porque estamos vivendo numa grandiosa comunidade, uma grande família, onde todos os habitantes da Terra, na verdade, são nossos irmãos. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que rege a vida. Veja, você não faz um bom trabalho sozinho, isoladamente. Numa boa empresa, por mais que você seja capacitado, se tiver alguém trabalhando contigo, melhora o desempenho, melhora a eficiência, a produção, amplia-se os métodos de trabalho. Então, sempre o Pai estabeleceu ao nosso redor diversas pessoas que nos auxiliam em todos os aspectos. Se você vivesse sozinho na humanidade, por certo, o seu desenvolvimento seria o mínimo possível. Mas como temos em toda parte imensa gama de pessoas, todos se desenvolvendo, estabelecendo os seus dons, seu aperfeiçoamento, nós podemos aprender a assimilar o conhecimento de outros locais, de outros tempos, de todas as pessoas. Então veja que hoje, no esforço imenso de descobrir uma vacina, antídoto, soro, medicamento contra o coronavírus, todos os cientistas, pessoas gabaritadas da área, estão trabalhando nessa pesquisa, nessa descoberta. E a descoberta de um vai favorecer muitas pessoas em todos os locais. Por isso o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres
no centro das leis que regem a vida. Você, por mais que seja eficiente, necessita da cooperação, porque Deus assim fez para que você se aperfeiçoasse o máximo nas suas qualidades de Deus em sua alma. Na inteligência, no conhecimento, na capacitação, na paciência. Tudo Deus fez com que a cooperação é o princípio mais nobre no centro das leis da vida. Então, você não vive sozinho em lugar nenhum. Na família, na sociedade, no seu trabalho, na escola, em todos os locais que você estiver, você estará rodeado de pessoas. Por certo que nem todos são amigos, mas deveriam ser. Não há como ser amigo de todo mundo. Não há como agradar a todas as pessoas indistintamente. Porém, é preciso ser amigo de todos. Não importa que os outros não sejam teus amigos, mas você seja amigo de todos. Seja uma pessoa harmoniosa, uma pessoa onde você, por onde passar, deixe um rastro de luz. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Então veja que você, em toda parte, você vai ter pessoas que te conhecem. Veja que o homem precisa de companheirismo. Se tiver pelo menos um cachorro, veja quanto a amizade devota o cachorro para um homem. Não é? Então, como diz aqui, o companheirismo, a cooperação é o princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. E no recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Então, em todos os cantos, você vai encontrar pessoas que afinizam com você, seu companheiro, a cooperação, em todos os cantos. Imagine você estar numa classe da escola. Você está prestando muita atenção nas matérias, mas não tem ninguém que se afiniza com você. Você vai sentir-se solitário em meio a muitas pessoas. Não é? Recentemente, um grande ator, muito famoso, conhecido da sociedade cultural e intelectual, ele cometeu um suicídio, já com uma idade relativamente avançada, supostamente por sofrer de depressão, desencanto e solidão provável, embora tivesse família, tivesse filhos. Ainda assim, acabou cometendo um suicídio. Muitos amigos o queriam bem, mas o queriam bem distante, como apenas um conhecido. Não emprestavam a ele, provavelmente, nenhuma palavra de amizade, de conforto, de aproximação. Então, como diz aqui, a cooperação é o princípio mais nobre que Deus colocou para reger a sua vida. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Não é? Então, desde pequeno, nós temos ao nosso redor colegas, amigos, companheiros que cooperam em muitas coisas, nos emprestam, às vezes, boa palavra, compreensão, às vezes muita bronca, às vezes inimizade, mas ainda assim vivemos numa comunidade cercado de pessoas. Por isso, em casa, nós temos a nossa família, os membros que correspondem aos familiares, e devemos conviver bem com todo mundo, aprendendo. Deus não coloca nada que seja inútil ao nosso redor, ao nosso alcance. Tudo que acontece na nossa vida e ao nosso redor corresponde a uma necessidade, a uma instrução que estamos tendo para o nosso aperfeiçoamento. No fundo, há um só Pai que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Não é?
Então, Deus está em toda parte. Deus é o todo de tudo. Deus é Pai. Todos os membros, toda a população corresponde a nossos irmãos. Né? Deus é Pai. A mente de Deus é a mente que se propaga em todos os locais e está na mente de cada pessoa individualmente. Portanto, a nossa mente está conectada com a mente divina, mente de Deus, sendo, então, muito capaz. Não é? Tem dentro de nós a mente divina, a mente de Deus, a vida de Deus é a nossa vida, o reino de Deus está dentro de cada um, Deus é o todo de tudo, então nós somos parte integrante de Deus. Deus vive em nós e nos faz viver. Portanto, podemos empregar a infinitamente perfeita sabedoria e amor de Deus que está dentro de nós. Jesus Cristo veio para a humanidade para fazer despertar esse encanto espiritual, que é a vida de Deus no interior de cada um, a infinitamente perfeita sabedoria que rege a vida, que nos faz viver, que nos faz avançar. Se o Eterno encaminhou ao seu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Né? Então veja, Deus encaminha para você, no seu ambiente, um companheiro menos desejável. Né? Pode ser uma sogra irascível, jararaca, uma cobra. Pode ser um marido teimoso, beberrão, mulherengo, que não gosta de trabalhar. Pode ser uma esposa que reclama muito, tem uma boa habilidade de reclamar todo dia, de condenar, de ofender. Por vezes, nós temos famílias assim, extremamente proveitoso, que nos ajuda, que nos compreende, que nos faz sentir bem, nos dá o encanto da vida. Então, se eventualmente ao teu lado estiver um companheiro menos desejável, diz aqui, tem compaixão e ensina sempre. Tenha paciência, muita paciência. Certa vez tive a oportunidade de orientar um senhor que, com um filho que tem um problema de vício. Então, a primeira coisa que eu disse a ele é a necessidade de amar sempre, de ter paciência, devotamento, compreensão, compaixão e todo dia mentalizar que ele só deseja a felicidade e não estava encontrando o meio mais adequado de encontrar essa felicidade. Então, rogasse a Deus fazer para que fluísse boas vibrações de amor, de sabedoria, de alegria, de entendimento. Então, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Eleva os que te rodeiam. Veja se você consegue compreender isso e colocar em prática. Pense no Senhor Jesus. Ele demorou, no mínimo, 4.000 anos para se preparar na encarnação entre os homens, para que ele pudesse rebaixar toda a sua vibração externa e pudesse estar entre nós, entre os pecadores comuns da época, os discípulos, os apóstolos, os participantes daquela época, mais de 2.000 anos atrás, que eram pessoas quase bárbaras. Né? Mas Jesus, ele veio, se rebaixou o máximo que pôde para compreender e conversar
no nível de entendimento entre os homens. Por isso, eleva os que te rodeiam. O apóstolo Paulo, ele diz que ele precisava se rebaixar para que os outros se elevassem, para que os outros pudessem compreender o que ele estava propagando, o evangelho. Então, eleva os que te rodeiam. Se você é mãe, quando você for conversar com o teu filho menor que uma criança, abaixe-se para conversar com a criança, no mesmo nível, dando-lhe atenção. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Olha só, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma. Né? Deus sabe do que você precisa. Deus colocou você numa família adequada à sua necessidade e ao seu mérito. Todos os membros da sua família correspondem exatamente a que você necessitava ou necessitou nessa existência, para o seu aperfeiçoamento, para a sua qualidade. Uma vez, uma determinada senhora casada, ela disse o seguinte: minha mãe me xinga o dia inteiro, né? Ela reclama de tudo que eu faço. Aí eu disse a ela o seguinte: que bom, você deveria dar glória a Deus, manifestando o seu contentamento. Ela ficou muito estranha e perguntou: por que eu deveria fazer isso? Eu disse: porque num só local você encontra diversos mestres que procuram aperfeiçoar e ensinar-lhe boas qualidades. Não é? Porque o ser humano, ele encontra em toda parte os outros mestres. Nem todos te ofendem, te xingam, te verificam os seus erros. Mas sempre você encontra alguém mais ousado ou mais esclarecido que procura apontar o teu erro. Então, não é o amigo, somente o amigo que te ajuda a aperfeiçoar-se, mas aquele que tem coragem de falar do teu erro, de indicar onde você errou. Por certo, é desagradável, não tenha dúvida, mas ajuda-nos a corrigir o nosso erro. Olhando o erro do outro, procure aperfeiçoar-se. Se você ficar só pensando no erro do outro, tentando corrigi-lo, você vai se encobrir. Você vai ficar coberto de sombras, de coisas sujas, fétidas, erradas. Mas se você olhar o erro do outro, a imperfeição do outro, e imaginar que a outra pessoa significa imagem e semelhança de sua alma, então você procure corrigir-se. Por isso, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Dê glória a Deus por todas as pessoas que você vive. Muitas vezes eu já orientei pessoas ou ouvi delas reclamações de que vivem sozinhas, que são solitárias, que não tem ninguém. Mas com tanta gente neste mundo, bilhões de seres humanos, ainda diz que não tem ninguém que vive de forma solitária. Faça o bem para alguém. Quantas pessoas existem que precisam de uma palavra de consolo, uma palavra de apoio, uma simples companhia, não é? Então veja que para ser amado é preciso amar. Para ser bem-quisto é preciso querer bem as outras pessoas. O mundo é manifestação concreta do semelhante. Dá e receberás. Se você der as coisas boas para as outras pessoas, notadamente você será contemplado também com as coisas boas. Então faça o bem. Se você fica observando somente defeitos de outras pessoas, Jesus disse: busca e achareis, e encontrareis.
Então, se você busca somente coisas negativas nos outros, você vai ser um poço, um receptáculo, um recipiente de coisas negativas. Porque tudo que você observa fica gravado em sua alma. Então, você acaba sendo um receptáculo de coisas negativas, coisas feias e imperfeitas dos outros. Não que você seja assim, mas se você observa essas coisas negativas nos outros, você está, então, maculando a sua alma. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-se das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso acentua as sombras do coração. Desculpa, isso atenua a sombra do coração. Então, se a tarefa apresenta obstáculos, lembre-se quantas vezes Jesus interferiu a teu favor. Não é? Portanto, você considere o obstáculo um instrumento de seu aperfeiçoamento. Estude como removê-lo ou contornar. Faça do obstáculo uma lição do seu aprendizado. Veja de que maneira você pode superar esse obstáculo. Quando você estiver do outro lado do obstáculo, vai verificar que você aperfeiçoou sua qualidade. Você se instruiu, você adquiriu experiência, você aprendeu uma lição. Então, os obstáculos são, na verdade, instrumentos ao nosso aperfeiçoamento. Não reclame, dê graças a Deus, dê glória a Deus por você estar nesse mundo enfrentando os obstáculos. Porque se você conseguir superar os obstáculos, diz aqui, isso atenua as sombras do coração. Portanto, tudo que ocorre na sua vida é, na verdade, uma lição, um aprendizado, um aperfeiçoamento, não é? E o companheiro que Deus coloca à sua disposição, que são as pessoas que nos rodeiam, corresponde exatamente à necessidade da tua alma, ao aperfeiçoamento de suas qualidades, para que você possa desenvolver-se e avançar no roteiro da vida, na eternidade do seu espírito. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus o abençoe sempre. Obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente, para receber a luz e amor de Deus. Conscientizo-me da luminosa natureza divina em meu interior. A sabedoria e amor de Deus me orientam em todas as atividades. Vivo em paz e harmonia com todos ao redor. Manifesto amor e bondade para com todos. Com alegria e bom ânimo, trabalho ao bem dos semelhantes. O meu caminho é iluminado com as verdades de Deus. Dou graças pela evolução de minha vida. Assim seja, graças a Deus. Os livros de orações e os pedidos de orações, as consultas espiritual e pessoal online, você pode acessar nesse site. Obrigado pela atenção.